Abra a sua Bíblia no Salmo de número 51. Esse salmo foi escrito por um homem que tinha um profundo relacionamento com Deus. Um homem que, segundo a Bíblia, ele ficou conhecido como homem segundo o coração de Deus. Esse homem foi tão amado, tão especial para Deus, que Jesus Cristo, quando veio aqui à terra, um dos nomes que deram para Jesus era Jesus, filho de Davi. Ele era conhecido entre a nação de Israel, Jesus Cristo, como filho de Davi, o Messias, o enviado. E este homem foi um escolhido de Deus. E por ser escolhido de Deus, ele recebeu uma unção, um poder. Para você não sabe o que é unção, é um poder sobrenatural de Deus, que capacitava ele a fazer coisas extraordinárias, através deste poder, dessa unção. Diz a Bíblia que quando ele tocava o instrumento, ele tinha uma harpa, e quando ele tocava esse instrumento, os espíritos malignos saíam das pessoas. Ele tinha essa unção, e ele passou a ter um relacionamento tão agradável com Deus, que ele tinha a alegria de andar na presença de Deus. E ele não era, nessa época que ele recebeu essa unção, alguém importante da sociedade contemporânea dele, não. Ele era um pastorzinho de ovelha, mas só por causa dessa unção, dessa fidelidade com Deus, desse compromisso com Deus, ele passou a receber um poder tão forte, tão sobrenatural, que ele matou leão, matou urso. E um dia a nação de Israel foi para uma guerra, e essa guerra estava impedida de avançar. A nação de Israel estava na iminência de perder a guerra, por causa de um gigante de quase 3 metros de altura. Os soldados estavam com o coração desmorecido, estavam para desistir, e ele, ainda garoto, adolescente, venceu por causa do compromisso com Deus, derrubou um gigante. Ele tinha talento, tinha dons, tinha sensibilidade, ao ponto, irmãos, de um dia ele está em guerra com os reis, e um soldado pega, arrisca a vida, ele morrendo de sede, para dar um copo d'água a ele. Mas ele era tão humilde, tão sensível, que ele viu todos os guardas, soldados dele com sede. Ele disse: eu não vou beber essa água, meus soldados com sede. E ele derramou essa água e agradeceu a Deus, porque ele era um homem sensível. Ele não se exaltou pela sua posição, ele não sentiu-se melhor do que os outros. Mas a Bíblia diz que por causa desse compromisso com Deus, ele tomou agora uma posição de rei, e ele passou a reinar em Israel. E este rei, por causa que Deus o amava, passou a reinar diante de Deus e diante do povo de Israel. Só que este homem, segundo o coração de Deus, tem um momento na vida dele, que ele vai cair num laço de morte, de tristeza, que vai lhe prender, que vai lhe afastar de Deus. Deixa eu explicar para você, antes de nós entrarmos neste salmo. Diz a Bíblia em Samuel, no capítulo 11, segundo livro de Samuel, que passado quase 20 anos, ele está abençoado. E diz o versículo 11, que no tempo que os reis estavam na guerra, Davi não foi para a guerra, mandou o seu general Joabe ir para a guerra, e ele ficou no palácio de Jerusalém. Enquanto o povo estava batalhando, estava na guerra, estava batalhando pelas coisas de Deus, Davi ficou ocioso, sem fazer nada no palácio. E aqui já há uma lição para nós, meu irmão: não pare de lutar, seja qual for a sua guerra, seja qual for a sua batalha. Se você está batalhando pelo seu casamento, pela sua saúde, pela sua vida espiritual, pelos seus filhos, por algo que você tem necessidade, por algo que está lhe prendendo, por alguma coisa que está pegando a sua vida, eu quero dizer para você: não pare de lutar. Essa luta pode ser contra a tua natureza pecaminosa, pelo um vício, pelo um adultério que está querendo te amarrar,
Eu não sei qual é a luta, cada um de nós que estamos aqui sabemos as nossas lutas, sabemos as nossas dificuldades, sabemos as nossas guerras, mas a lição é: nunca pare de lutar, nunca pare de vir para frente e para a guerra, irmãos. Mas entendam uma coisa, irmãos, que você não pode parar de lutar, e toda luta precisa de estratégia, precisa de guerra. E às vezes o inimigo leva tempo para destruir algumas vidas. Principalmente, irmãos, quando as nossas inclinações não estão direcionadas corretamente. Quando nós não estamos ocupados com as coisas de Deus. Tem muita gente que está na igreja ociosa. Tem muita gente desocupada no reino de Deus. Tem muita gente de braços cruzados. E quem está de braços cruzados, irmãos, o inimigo sempre vai tentar, de alguma maneira, prender, fazer algo para lhe destruir. E diz a Bíblia que Davi estava desocupado. Meu irmão, se ocupe nas coisas de Deus. Se ocupe na obra de Deus, para que o diabo não lhe coloque em algumas ocupações. E foi isso que aconteceu com Davi. Ele, desocupado, começou a passear, começou a desocupar a mente, ao ponto dele se envolver em algo que trouxe transtorno para toda a sua vida. E é justamente o que acontece, os problemas na nossa vida. Me refiro aos que conhecem a Bíblia, aqueles que estão distraídos, relaxados, descompromissados. Foi assim com Davi. Diz a Bíblia que ele estava numa tarde, no palácio. Ele morava no melhor lugar em Jerusalém. Era como se fosse a beira-mar de Jerusalém. E ele está lá distraído, brincando, relaxado, negligente, relapso. Num tempo que era para estar batalhando, num tempo que era para estar numa guerra, na luta, ele está abrindo espaço para o inimigo entrar na vida dele. Em tempo de guerra, meu irmão, nós não podemos ficar distraídos, vagueando os nossos pensamentos. Davi se acomodou, outros reis batalhando, seus generais, no meio da guerra, ele parado, passeando. E é justamente nesses momentos. A Bíblia diz que Davi está lá no terraço. Aí ele olha e vê Betseba, tomando banho nua. E ele, irmãos, fixou os olhos naquela mulher. Aquilo foi enchendo o seu coração e lhe atraiu. E aquilo começou a colocar na alma dele coisas que é inerente ao ser humano. E a Bíblia vai dizer, queridos irmãos, lá no livro de Tiago, todo ser humano é atraído e engoldado pela sua própria concupiscência. Aquilo que está na sua alma, aquilo que você sabe que lhe atrai, aquilo que tua tendência humana te leva, aquilo que é uma fraqueza, aquilo que lhe tenta, aquilo que inclina a tua carne para aquilo, aquilo que lhe chama a atenção, e aquilo atrai Davi, até o ponto de engoldar. Davi foi setado primeiro o pensamento dele, pensamento ruim. Ô irmão, quem não tem pensamento ruim aqui? Todos nós somos atacados todos os dias. Vem pensamento ruim na nossa cabeça, vem ou não vem? Mas ninguém controla pensamento. Nós controlamos a imaginação. E cuidado, irmãos, você pode ser destruído pelos maus pensamentos se você continuar alimentando ele. Davi destruiu a sua casa por causa dos maus pensamentos. A mente vazia, desocupado, desleixado, sem compromisso.
E ele olha para Betseba, seus olhos começam a alimentar a alma, seu coração começa a ficar extasiado, ele começa a alimentar a possibilidade de pecar. Cuidado, irmão. Tem muito pensamento que vem na nossa cabeça, mas nós não podemos alimentar as nossas imaginações. Aquilo vem uma vez e você fica cultivando, fica cogitando as possibilidades de se consumir. E o pecado, ele não se conclui no ato, ele se completa no coração. A Bíblia diz que o homem é engoldado pela sua própria concupiscência. Primeiro ele cobiça, depois da cobiça ele começa a imaginar, depois ele concede o pecado, porque a Bíblia diz, Jesus diz, se alguém olhar com um olhar impuro para alguma pessoa desejando sexualmente, a Bíblia diz que já cometeu pecado de adultério e pecado de prostituição só na imaginação. Pastor, e quando a pessoa pratica, ela só está dando fruto do pecado, que é a morte. E no lugar de Davi estar batalhando, ele está com a cabeça vazia, e ele começa a olhar. E aí, irmãos, temos que ter cuidado, principalmente quando você está muito distraído. São os momentos, irmãos, das maiores tentações. Quando você para de guerrear, quando você para de acreditar em Deus, quando você para de ler Bíblia, quando você para de ir para a igreja, quando você para de orar, quando você para de vigiar, são nesses momentos que o pecado vai ganhando força, e você acredita que se pecar não terá consequência. E a Bíblia diz que Davi esqueceu que o diabo continua lutando, ele não dá trégua. Enquanto ele não lhe vê derrotado, destruído a tua casa, afastado você de Deus, lhe arrastando para o inferno, ele não sossega. E tudo começou com a cobiça de Davi. Veio na imaginação dele, ele alimentou os pensamentos, suas forças foram sendo vencidas, ele foi rompendo os limites, foi descendo no seu coração, até que Davi chama o seu soldado e diz: olha, quem é aquela mulher que está tomando banho ali? Irmãos, diz a Bíblia que Davi tinha quase 1000 concubinas, 3 esposas, 1000 concubinas, 3 esposas. O que isso nos ensina? O pecado nunca se satisfaz, meu irmão. Quanto mais você alimenta ele, mais ele tem fome. Quanto mais você dá ocasião a ele, mais ele toma conta da sua vida. Não caia nessa besteira de achar que se suprir o pecado uma vez, ficará satisfeito. É mentira do diabo. E a Bíblia diz que Davi pergunta: quem é essa mulher? Alimentando o pensamento. E ele foi se engoldando, foi se amarrando, foi ficando sem força. E disseram: Davi, essa mulher aí é a esposa do teu capitão Urias, que está lá na guerra. Alguém que está do seu lado. Ele recebe aquela informação que ali ele estaria cometendo um adultério, e aí, segundo a tradição, ele poderia ser apedrejado, poderia ser morto. Só que Davi já estava com o coração tão cheio, tão lotado de pensamentos e imaginações, só que ele estava tão afastado das batalhas de Deus. Quem está entendendo isso aí? Só que ele estava tão distante do compromisso que ele tinha das batalhas de Deus, que ele disse assim: traga ela até aqui. E chamou a mulher de Urias. Ficou surdo, porque alguém disse para ele: Davi, você é a esposa de Urias. Porque o pecado ensurdece, a cobiça não deixa a pessoa ouvir, não consegue escutar os conselhos de Deus.
Irmãos, um homem que nasceu, recebeu a unção para dominar. E todos nós que estamos aqui, a Bíblia diz que Deus deu a terra para nós dominarmos. Esse é o lema: vencer sempre. A bandeira do homem é vencer. O homem vence pela força, vence pela espada, vence pela diplomacia, pela palavra, vence pela guerra, vence pela paz. Porém, a mais difícil vitória é ele vencer a si mesmo. O homem conquista o espaço, descobre o mistério da ciência, domina nações, destrói reis, abate multidões, mas é derrotado por si mesmo. Davi pecou e achou que estava tudo certo. Só que o pecado, irmãos, ele estrangula. O pecado faz o homem ficar um lixo, faz o homem virar um monstro, faz o homem virar uma pior espécie sacrável diante de Deus. E Davi peca, chama Betseba, tem relações com ela, depois toma banho, manda ela embora e parece que está tudo bem. Só, irmãos, que tudo que o homem planta, colhe. Passa 1 mês, 2 meses, 3 meses, ninguém está sabendo, né? Ninguém sabe, né, Marcelo? Ninguém sabe, né, Israel? Né? Ninguém está vendo, né? Né, Eduardo? Ninguém nem sonha, ninguém nem imagina, ninguém nem percebe, não é assim ou não é? Não é não, Israel? Está tudo bem, é ou não é? Ninguém viu, ninguém sabe. Só, irmãos, 3 meses depois, aquela brincadeirinha, aquela tarde legal, a Bíblia diz que Davi, aquela curtição, aquele momento, tem consequência. Aí chega para Davi, Betseba, eu quero uma audiência com o rei. Diga aí, o que é que você quer? Você quer o quê? Um carro, é? O que é que você quer? Não, é que eu estou grávida. Só isso. E meu marido está quase 1 ano na guerra, que ele não aparece em casa. E aí, quando ele chegar aqui, eu digo que o Espírito Santo chegou, desceu e fez um milagre. O que é que eu digo? Como é que você vai resolver essa situação, Davi? A psicologia diz, irmãos, que o mentiroso, para encobrir a sua mentira, ele cria uma teia de mentira. É uma mentira atrás da outra, é um engano atrás do outro, tudo para tentar esconder o seu pecado. Aí ele tem uma ideia, porque a Bíblia diz, irmãos, que quem vive no pecado pensa que a sua astutice, que a sua, entre aspas, sabedoria lhe livrará do pecado. Aí Davi diz, não, eu tenho aqui uma astuta ideia aqui que vai me tirar dessa. Manda chamar o Uzias da guerra e diz, traz Urias, traz Urias. E quando Urias chega lá, ele diz assim, Urias, como é que está a guerra aí? Como é que está lá? Eu vim te chamar aqui para tu trazer notícia. Aí Urias diz, olha, a guerra estava assim e tal, e conta e tudo. Aí ele vai e diz, é isso mesmo, Urias? Tudo bem, Urias? Vá, pode ir para casa. Aí ele diz, pronto, está resolvido. Ele dorme com a mulher pensa, aí ele diz, ela engravidou daquele dia que eu fui lá e está tudo resolvido. Só que a Bíblia diz que o Urias não dorme em casa. Ele dorme na praça, sentado no alpendre da casa. Aí chega para ele e diz, olha, ele dormiu do lado de fora, ele dormiu deitado com a mulher dele, não. Aí ele chega e manda ele aqui. Foi que houve, rapaz? Por que você não dormiu com a tua esposa? Não era Urias segundo o coração de Deus. Não era Urias que recebeu a unção de Deus. Não era Urias que tocava na igreja.
Não era Urias que era chamado por Deus. Não era Urias que tinha recebido a unção de Deus. Mas quando Davi disse: por que você não se deitou com a sua esposa? E ele disse: eu não posso me deleitar dentro de casa enquanto meus irmãos estão na batalha, lá no meio do mato, no meio da serra, sem cobertura, sem nada. Eu me deleitando aqui. Eu sou igual meus irmãos. Ele tinha caráter. Mais do que o homem de Deus, mais do que aquele que conhecia Deus, não era ninguém aos olhos de ninguém, mas era um homem que tinha temor a Deus. Aí Davi disse: tudo bem, tá certo. Mas deixa eu te contar um segredo aqui. Olha, aí puxa uma garrafa de vinho. Vinho lá de Genesaret não. Lá do que eu ganhei naquela terra lá, olha. Bom. E começou a embebedar o homem. Urias. Bom, vou embebedar ele aqui, porque, né? Bebo, ele vai cair nessa. Embebedou ele. Aí disse: olha, ainda tem aqui a pinga da quente, lá de Quixeramobim, de Ceará. Essa aqui é a cachaça da boa, de Crateús também. E foi derrubando, bebendo. Urias fica bêbado e disse: vá para casa, vá lá se deitar. Só, irmão, que de novo Urias tinha firmeza no que ele queria. Ele deita e dorme de novo na sacada. Aí Davi, lembra que é um engoldo em cima de outro engoldo, é uma coisa puxando outra. Aí ele diz assim: já que esse homem não tem jeito, aí ele manda uma carta dizendo para o general Joabe, coloca Urias bem na frente da batalha. E Joabe entendia: eita, Urias fez alguma coisa contra Davi, porque Davi botou uma sentença de morte para ele. Porque quem vai estar na frente da batalha é os que vão levar a primeira flecha, é os que vão morrer. E geralmente o capitão ficava lá atrás, mandava os soldados, e ele mandou logo agora. E na hora da batalha recuaram todo mundo, deixaram Urias. Urias morreu, irmãos. Lembra, irmãos? Várias tentativas. Agora mandou matar o homem. Agora tem uma criança. Agora tem uma morte nos ombros. É assim que o pecado faz. Sempre traz consequências. Primeiro, ele vai custar mais caro do que você quer pagar. Davi queria só, meu irmão, uma tarde de prazer. Mas ele vai ver a sua casa destruída, um pai de família morto, um filho indesejado, mágoas, decepções, tristeza, dores, morte, porque o pecado cobra mais caro do que você quer pagar. Segunda coisa, o pecado leva mais longe onde você quer ir. Ele queria só aquela tarde, agora ele já tem que ir mais longe. Agora ele tem que matar o homem. Agora ele tem que trazer a mulher para dentro de casa. Ele embebeda o homem, vai ser pai. E terceiro, o pecado lhe arrasta para mais longe do que você imagina de Deus. E ele está sendo arrastado para algo que ele nunca imaginou. E quarto, o pecado prende, irmão. Prende. E aquelas teias foram amarrando Davi. E ele foi pegando ele, ele foi se tornando, irmãos, não diante dos outros, porque quem conhece a gente é aquele que está olhando para cada um de nós nessa noite. Ele se tornou não mais um santo, mas um pecador diante de Deus.
não mais uma pessoa agradável, mas desprezível diante de Deus. E o pior é que quando o homem morre, passa o tempo de luto, aí ele manda buscar Betseba e diz: traga ela para minha casa, porque agora eu vou casar com ela, ela é viúva, eu vou ajudar. E quem olhava para Davi dizia assim: meu Deus, que homem bom, né? Ajudando ali a viúva do seu capitão, trazendo ela para dentro de casa. E para ele, irmãos, estava tudo bem, só que tinha uma coisa. Pega na mão do irmão aí, por favor. Olha para essa pessoa e diz assim: Deus está vendo. Deus está vendo. E passa um ano, irmão. Uma morte nas costas, um adultério, uma mentira, um assassinato. Como é que está esse homem de Deus? Está indo para os cultos, está indo adorar a Deus, está indo cantar a Deus, mas de repente a guitarra dele não tem mais unção. De repente é igual a todo mundo. De repente a voz canta, mas não, sabe? É tudo mecânico, é tudo para os outros verem. Está tudo aqui na terra, é para Deus, mas Deus não está recebendo, Deus não está olhando, Deus não está se agradando. Esse homem, irmãos, que compõe salmo, que é segundo o coração de Deus, esse homem agora está irreconhecível, que chorava na presença de Deus. Esse homem que dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Esse homem que dizia: bom é estar na tua casa, vale mais do que um dia no teu atos, do que 1000 anos em qualquer lugar. Esse homem agora não tem mais prazer em Deus, não tem mais alegria em Deus. O coração desse homem agora está irreconhecível. Tristeza, dor, morte, por causa do pecado, irmãos. Ele não consegue ver. Preste bastante atenção do que eu vou dizer agora. Olhem para mim, escute. Se você não está ouvindo o que eu estou falando, escute o que eu vou te falar agora, porque é uma revelação de Deus. Ele não consegue ver que está debaixo do juízo de Deus. Eu não estou dizendo que ele está debaixo do castigo. Eu não estou dizendo que ele está... Não. Às vezes a gente pensa que o juízo de Deus é só depois de que a gente morre. Não, irmãos. Aí a gente pensa que o juízo de Deus é castigo, é luta, é dor, é tristeza. Não é isso. Não é isso. Se você está sofrendo porque você pecou, que você está passando alguma consequência, troca aqui a pilha, essa azul aqui. Por causa dos teus pecados, se você está passando por alguma coisa por causa dos teus erros, eu quero dizer para você que isso não é juízo de Deus, condenação de Deus, não. Se você está passando por isso, é o amor de Deus sobre você, porque a Bíblia diz que Deus castiga e corrige todo aquele que ama. Mas se passa um ano e nada está acontecendo de castigo para Davi. Passa um ano, Davi no pecado e não tem nenhuma consequência. Quantas pessoas estão enganadas porque o seu pecado não foi descoberto? Porque o seu pecado não foi descoberto. Troca esse aqui que está melhor. Quantas pessoas estão enganadas porque o seu pecado não foi descoberto?
porque não houve consequência. Eu quero dizer para você que você está sofrendo o juízo de Deus, e não é castigo de Deus. Juízo por causa da rebeldia do seu coração, por causa da dureza do seu coração, por causa da rebelião do seu coração. Romanos capítulo 1, versículo 24. Você vai encontrar 3 vezes Deus dizendo uma palavra. Deus os entregou, versículo 24. Versículo 26, Deus os entregou. Versículo 27, Deus os entregou. Versículo 28, Deus os entregou 4 vezes. Esse entregar é manifestação da ira de Deus. É o juízo de Deus aplicado contra a rebelião, por causa do pecado, da rebeldia, da dureza de coração. Deus está dizendo, eu não falo mais nada. Eu deixo ele agora ser dominado pelo coração dele. Deus está dizendo, eu apliquei um juízo. Isso é a verdadeira revelação, viu, irmão? Isso é a verdadeira revelação. Aí eu fico, irmão, Deus está, baixa aqui. Deus está falando ou não está? Sim ou não? Isso era para você temer. Aí tem muitos cristãos, me perdoe aí, não vou nem dizer a outra palavra para não adjetivar, mas chega uma pessoa e diz uma profecia, ai meu Deus, meu irmão, aqui é a palavra de Deus, aqui pode confiar que é Deus que está falando. Querido, 4 vezes, e essa palavra entregou, é uma forma de abandono, é Deus dizer assim, não quer me ouvir não? Vai, continua no teu vício aí, enche, faz, não quer me ouvir não? Não, então curte o teu pecado, está livre para você pecar do jeito que você quer pecar. Você não quer me ouvir não? Não, fica entregue às paixões do teu coração, elas vão te dominar a alma. Não quer me ouvir não? A loucura da tua cabeça vai fazer você. Esse termo entregar no original grego significa, irmãos, uma sentença judicial. É um criminoso que recebeu uma punição. Que punição é essa? Olha aqui para mim, preste bastante atenção. Deus está tirando a graça restritiva. Que é isso? Deus, irmãos, Ele retirou a graça que restringe os nossos pecados. A graça de Deus que nos refreia, que impede da gente fazer loucura. E a graça de Deus, que o casal briga, né? Aí ele, eu não vou me separar. Por quê? Porque meu desejo era abandonar essa mulher e ficar e tal. Aí a graça de Deus diz, não, calma, você não vai fazer isso não. É a graça de Deus. E as tentações que vêm, eu vou me cair, vou me entregar a essa tentação. A graça diz, não vou te deixar. A graça de Deus restritiva impede a gente. Mas quando Deus tira a graça, a loucura entra na cabeça do homem. Ele cai no vício, cai no adultério, sai pecando, larga a família, destrói, até se mata. Por quê? Porque ele está agora dominado pelo desejo do seu coração. E nessa noite, Deus está falando com alguém aqui. Cuidado, querido irmão. Cuidado. Mais vale uma quimioterapia para expulsar o câncer do que um analgésico para fazer adormecer. E a Bíblia vai dizer que Deus deixou 1 ano Davi nessa condição, fazendo loucura. Porque quando Deus abandona o homem, irmãos, tem as consequências. A primeira consequência, ele não se arrepende do seu pecado. Não se arrepende do seu pecado. Ele peca, o seu pecado não lhe dói na alma. Ele perde o temor a Deus. Por que ele perde o temor a Deus? Porque Deus entregou ele à vontade. Segunda coisa, irmãos, ele não confessa o seu pecado.
vai lá para frente, arrepende, confessa, chora na presença do Senhor. Ele não faz isso por quê? Porque ele está entregue ao seu coração. Terceira coisa, ele não abandona o seu pecado. Aí a consequência diz que Deus abandona ele, retira ele. E a pior desgraça que acontece na vida do homem: Davi está 1 ano pedrificado no ser. Sua consciência está cauterizada, sua mente tornou-se reprovável. Seus sentimentos se tornaram malignos, dominaram a vida dele, ao ponto dele viver agora uma vida reprovável, não diante dos homens. Diante de quem? Acontece a terceira consequência de quem não vai buscar o Senhor quando peca. Davi traz um aliado para lhe proteger. A sombra da mentira. Agora as trevas lhe encobrem, porque ele está escondido e ninguém vê, ninguém viu. Ele acredita que a mentira está lhe protegendo, que as trevas estão lhe guardando. Mas escute o que o Espírito Santo está falando para nós nesta noite. Trevas não protegem ninguém, elas aprisionam o ser. Viver acreditando que porque ninguém viu, ninguém sabe, está escondido, está tudo bem, é consequência do afastamento de si mesmo. E o pecado faz a pessoa se afastar de si mesmo, ao ponto da pessoa ficar bipolar. Na igreja é um crente, dá glória a Deus aí, vai. Mas quando chega em casa, olha de lado. Meu Deus, isso não é aquela pessoa que estava lá na igreja não, Jesus. Isso era um santo, meu Deus. Isso era tão em paz lá na igreja. Se transforma no bipolar. Vai perdendo a identidade. E o pior é que a pessoa não sabe mais se é filho de Deus ou se é filho do cão. Se está fazendo a vontade de Deus ou a vontade do diabo. Se é santo ou se é profano. Porque ele vai perdendo a consciência e vai se distanciando tanto de Deus, que ele não sabe mais quem é. E aí ele vai ficando, irmãos, adormecido. E as consequências, irmãos, tristeza para os outros. Irmão, eu estou falando aqui de um homem segundo o coração de Deus. Eu estou falando de um homem, meu irmão, que eu não sou digno nem de me comparar, eu nem sequer, nem me sonho me comparar com ele. Estou falando de um homem aqui, que foi Deus que escolheu, que foi Deus que chamou. Estou falando de um homem, meu irmão, que Deus chamou. Se isso aconteceu com Davi, isso pode acontecer com qualquer um de nós, meu irmão. E se você e eu não atentarmos o que diz a palavra de Deus, nós podemos cair nesses erros. E Davi, irmãos, agora não precisa, irmãos, de aparência. Escute para mim, olhe para mim. Davi não precisa de aparência. Olhe para mim. Davi não precisa de aparência. Davi precisa da essência. A essência que faz toda a diferença. Irmãos, muito tempo eu escutei uma música que dizia assim, ó: Yesterday, all my troubles seem so far away. No, I need you. Oh, yesterday, gathering. Deixa eu te explicar a tradução dessa música.
Ontem, meus pecados estavam tão meus erros, né? Pecados, erros, pecados, estavam tão distantes de mim. Ontem, eles não me faziam mal, mas agora, eles destroem a minha alma. Quem está entendendo isso aí? Quem crê que Deus está falando nessa noite? E Davi não viu a consequência. Quase um ano, irmãos. Nem se toca. Está caído. Não consegue mais voltar para o caminho do Senhor. Não consegue mais se arrepender. Não consegue endireitar mais a vida. Vivendo uma vida horrível. Mas graças a Deus, pega na mão do irmão e diga, graças a Deus. Olha aí, olha, tenha medo não, olha aí, olha, pedir graças a Deus, que Deus colocou um profeta Natan aqui hoje. Graças a Deus, por amor de Deus e por nós, Deus colocou um profeta. Aí o profeta Natan chegou. Aí quando Natan viu, Davi viu Natan, Davi, Davi, estão te chamando aí, Davi. Disse, quem é? É Natan. Ele, vixi, morria de medo. Porque não é assim, né? No pecado, né? A pessoa não quer ver profeta. No pecado a pessoa foge da igreja, não quer vir para culto, não quer ouvir a palavra de Deus. Na hora que o pastor está pregando, ele está conversando, está sono. Aleluia! Não é assim, né? Não é desse jeito, irmão. Aí quando Davi, Natan está chegando aí, Davi. Aí ele, aí quando Natan chegou, olhou para Davi toda, não, tá? Só, irmão, que Natan foi naquele lugar com o recado de Deus para Davi. Aí Davi, diga, profeta, pega uma águazinha, comer, fala, pode falar, que eu estou aqui ocupado. Não, é porque, Davi, eu quero te contar um problema. E Davi, bicho, vai já falar comigo, quer ver? A palavra vai ser toda para mim, meu Deus, o que é que eu faço? Não, Davi, o que é o seguinte, é um homem que tinha uma vinha. Era um homem que tinha uma vinha. Sim, o que é que tem ele? Rapaz, se eu contar a história aqui desse homem, rapaz. Esse homem tinha uma ovelha só. Graças. Jesus, fala Jesus, é valeiro do céu. Diga, Natan. Agora eu estou lhe ouvindo. Pode falar. É que é o seguinte, Davi. Esse homem, tinha uma ovelha só. E o vizinho dele tinha 1.003 ovelhas. Mil ovelhas. Você acredita que veio um visitante na casa desse homem rico que tinha 1.000 ovelhas? Davi, tu sabe o que aconteceu? Não. Pois esse homem que tinha 1.000 ovelhas, pegou a ovelha única só, que esse homem dormia com a ovelha dele, para você ver como ele era gostava tanto dessa ovelha. Ele tinha como uma filha, dormia com ela, cuidava dela. Tu acredita que ele pegou a ovelha desse homem, única só, e ainda matou esse homem? Aí Davi disse, o quê? Vive a minha alma, como hoje ele vai pagar 4 vezes o que ele fez. Não é assim, né? Nossa justiça, né? Para castigar os outros, né? Para fazer a justiça, né? Com as nossas mãos, é assim, né? Aí Davi, 4 vezes. Aí Natan olha e diz, Davi, essa palavra é para ti, Davi. Tu é esse homem, Davi. Tudo que eu estou dizendo aqui tem a ver com a tua vida, Davi. Porque Deus sabe, Davi, que você fez, Davi. Você pensa que Deus não viu, Davi?
Está tão cheirando tão ruim na narina de Deus, Davi. Ô irmão, aquelas palavras de amor, de graça, de paz, de alguém que estava estendendo a mão e dizendo: eu quero tirar você desse fundo do poço que você caiu, Davi. Eu quero mudar a tua história, Davi. A Bíblia diz, irmãos, que ele começa a chorar. E nesse choro ele diz: tem misericórdia de mim, Senhor. E eles começam a se arrepender, irmãos. Porque arrependimento é diferente de remorso. Porque o arrependido foge do pecado para os braços de Deus. Mas o remorso foge de Deus para o braço do pecado. E Davi se entristece. Porque a Bíblia diz em Romanos que a tristeza, segundo Deus, ela gera arrependimento. Mas a tristeza, segundo o mundo, ela gera morte. A pessoa ouve a palavra, ela sabe que Deus está falando com ela. No lugar dela ser humilde, se arrepender, confessar, entregar a vida a Jesus, fica com raiva, se afasta do Evangelho. E o arrependimento leva ao perdão. O remorso encobre a culpa. E o arrependimento revela a culpa. O arrependimento atinge a razão. O remorso somente a emoção. O arrependimento mexe com a nossa vontade. O remorso apenas com a emoção. E o arrependimento nos faz algo, irmãos. Ninguém nessa terra, olhe para mim aqui, que eu já estou terminando. Esther, olha para mim, Esther, porque Deus quer falar, Esther. Só quem pode trazer o homem para cá, fazer ele se arrepender, fazer ele confessar Jesus, é o Espírito Santo. Se o homem não der lugar a Deus, ele pode ter escutado tudo isso, mas ele não se arrepende. E Davi escuta a palavra e diz: tem misericórdia de mim, Deus, porque eu pequei contra ti. E ele começa a dizer, primeiro, as consequências do arrependido. Eu estou terminando. Primeiro, ele tem um anelo, um desejo de se sentir perdoado por Deus. Segundo, ele tem a necessidade de ser lavado e purificado dos seus pecados. Ele tem a necessidade que os seus pecados o afastem da presença de Deus. Ele tem essa necessidade de Deus. Segunda coisa, querido irmão. Terceira coisa, ele reconhece o seu pecado. Quinta coisa, ele sabe que ele tem que revelar a verdade no íntimo, porque Deus gosta da verdade do íntimo. Segundo, ele precisa de um novo Espírito de Deus dentro dele. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. E ele sabe que precisa de um novo coração. E as consequências de quem faz isso, querido, é a sua existência. Ensinarei os pecadores os caminhos, me apresentarei diante de ti com sacrifícios de louvor, pagarei os meus votos na tua presença, Senhor, porque o Senhor resgatou a minha alma da morte, livrou meus pés da queda e transformou a minha vida, porque eu fui perdoado por ti, Senhor.
Eu quero fazer uma oração por você. Deus me deu um hino. No Salmo 51 eu fiz um hino. Curva a tua cabeça. Faz uma oração a Deus aí. Esse hino diz assim: amas a verdade no íntimo e no oculto, revela-te a mim, sacrifício agradável, é um coração puro, um espírito quebrantado, de quem reconhece as suas próprias transgressões e por ti espera misericórdia e compaixão, e não retires de mim o teu Espírito Santo, Santo, purifica-me no teu sangue, me lava, livra-me das culpas, das cadeias que me amarram, e me faz ouvir júbilo de alegria, e renova em mim um coração de adorador. Coloque-se em pé. Você quer ser perdoado hoje? Se tem alguém aqui nessa noite que o Espírito Santo falou com você, sai do teu lugar, vem até aqui, porque eu quero orar por você. Mais do que qualquer outra pessoa aqui, Deus te conhece. Eu quero te convidar hoje para você ser alcançado pela graça de Deus. Vem. Cadê você? Deus está te chamando hoje. Vem. Espírito Santo está te chamando. Vem.